Gravando, continuando. Então, o exemplo 2 agora é prove. Ele vai ter que usar aquela definição de limite, né? Então, provar que o limite de 4x menos 5 com x tendendo a 3 é 7. Tá bom? Nota que intuitivamente você já consegue, isso é uma reta, né? Você já consegue perceber que dá 7 mesmo. Então, o fato não é nem achar o valor 7, é você provar que isso tem consistência de acordo com a definição. Qual a definição? Você tem que mostrar que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se o módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta, então isso produz como consequência que o f de x menos L é menor do que epsilon. Isso aqui você tem que decorar, tá? Que é estrutura básica, você tem que entender o que significa isso. Resumindo, matematicamente, é o que eu acabei de falar na aula anterior, tá bom? Tem que existir, né, qualquer delta maior do que zero, né? Esse delta sempre a ideia é que ele seja pequenininho, né? Ele vá diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, para todo o epsilon pertencente aos reais, não é isso? Positivo. Tem que existir, né? Em compensação, um delta também positivo. Pode ser muito pequenininho. Mas de modo que a distância, se a distância entre a distância de x para a for menor do que esse delta, então isso implica que a distância entre f de x e o limite é menor do que, ou o suposto limite, né, é menor do que o epsilon dado para todo o epsilon, tá? Para todo o epsilon tem um delta associado, de modo que aqui no x, a distância do x para o a, se for menor do que esse delta, então o f de x para o L tem que ser menor do que epsilon, a distância. Certo? É basicamente isso. Como é que a gente faz aqui? Então, nota que essa demonstração isso aqui indica que é daqui para lá, ou seja, eu tenho que pegar essa parte e desenvolver ela para chegar nessa aqui. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, de fato, a gente já precisa ter uma suposição de um determinado delta para que a gente, a partir disso, então, trabalhe da esquerda para a direita. Tá certo? E é claro que essa nomenclatura tá genérica, a gente vai pegar com a nomenclatura da nossa função. Então, vamos lá. Vou tentar explicar isso aqui. Então, vamos lá. Limite de 4x menos 5 com x tendendo a 3 é igual a 7. Agora eu vou colocar essa estrutura com a nossa linguagem já, com as nossas informações da função aqui. Então, isso significa que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se a norma, se o módulo ou a distância de x para a é maior do que zero, né? Maior do que zero, a distância de x para a. Quem que é esse a? É esse camarada aqui, ó. Então, a distância de x para 3. O x não está indo para o 3? Então, esse 3 é o nosso a, tá bom? Então, a distância de x para 3 é maior do que zero e menor do que um suposto delta. Então, a nossa distância da função, quem é a nossa função? 4x menos 5, menos o limite, L tem que ser menor que epsilon. Certo? Quem que é a nossa função? Isso aqui é a nossa função, o limite de f de x. Igual ao quê? Igual ao limite L lá, né? Tá certo? Então, aí é a estrutura para a nossa função. Se o módulo de x menos 3 é maior do que zero e menor que delta, para um delta específico, então isso vai ter que implicar que o módulo de 4x menos 5 menos 7 é menor do que epsilon. Para todo o epsilon dado. Certo? Então, nota que eu não tenho epsilon, não é 0,1, 0, eu não tenho valor, é qualquer epsilon.
E aí eu tenho que achar, então, um delta em função do epsilon, tá? O delta tem que ter uma relação com o epsilon. Como a gente viu anteriormente, lá a gente conseguiu deduzir que o padrão era, no caso anterior, o delta era metade do epsilon. Então, qualquer epsilon que você desse, só cortar a metade, esse delta servia e funcionava. Então, é mais ou menos assim, a gente tem que achar uma relação. Então, antes da gente partir daqui para lá, como eu não tenho nada para delta, e a nossa demonstração nesse sentido é partir daqui e chegar aqui, então, como eu não tenho nenhuma ideia para delta, eu não vou chutar, primeiro a gente tem que ter uma conjectura. Então, o primeiro passo é fazer uma conjectura, uma suposição, um chute, mas só que com fundamentos matemáticos para um valor de delta adequado. Como a gente faz esse chute? A gente pega essa parte, tenta manipular ela, primeiramente, tá bom? Nota que a demonstração, de fato, é da esquerda para a direita, mas para a gente achar esse suposto delta, a gente manipula a equação da direita, tá? Então, a gente vai manipular isso aqui, ó. Menos 7 é menor que epsilon. Como é que eu vou manipular? Para chegar a uma coisa parecida com isso, para me dar igualdade com delta. Ou seja, eu tenho que manipular isso aqui para chegar numa coisa parecida com módulo de x menos 3 é menor que alguma coisa. Vou mostrar aqui. Aqui entre parênteses, né? Eu posso tirar esse parênteses, então vai ficar 4x menos 5 menos 7. Módulo, parênteses, está no módulo, né? E aqui dentro do parênteses, tirei o parênteses. Menor que epsilon. Nota que isso aqui eu posso calcular. 4x menos 12 é menor, e módulo é menor que epsilon. Aqui eu posso fatorar por 4, não é isso? Dá x menos 3 dentro do módulo menor que epsilon. Isso aqui é um produto, né? Propriedade do módulo, quando você tem o módulo de produtos, é o mesmo que produto dos módulos, tá? Quem não tem muita familiaridade com módulo tem que rever isso aí, tá? Valor absoluto, etc. O módulo de um número positivo é o próprio número. 4x menos 3 é menor do que epsilon. Agora, módulo de x menos 3 é menor do que epsilon sobre 4. Opa, aqui tem um negócio interessante, porque se eu comparar com isso aqui, ó, olha lá, ó, o que eu tinha lá no começo, módulo de x menos 3 é maior do que zero, isso a gente já sabe, é menor que delta. Olha aqui, isso não parece com isso? Então, com essa comparação de módulo, tá, eu posso dizer, portanto, eu posso dizer que o meu delta é epsilon sobre 4. Então, qualquer epsilon que eu tiver, se eu dividir ele por 4, esse é meu delta específico, ou seria, né, que a gente ainda vai demonstrar, isso é uma suposição para o delta, né? Seria um delta adequado. Então, a gente já tem a conjectura. Agora, no passo 2, é que a gente vai para a demonstração. Agora que a gente tem um delta já para arriscar, não é isso? A demonstração. Então, a gente vai repetir, eu vou escrever isso aqui, vou escrever essa primeira parte, porque, na verdade, eu tenho que caminhar e chegar com ela na segunda parte. Se o meu delta for adequado, ele chega na segunda parte, a mesma escrita lá, tá bom? Então, demonstração. Se o módulo de x menos 3 é menor que delta, maior que zero e menor que delta, né? Para delta igual a epsilon sobre 4, temos o quê? Que o módulo de x menos 3 é menor que delta, que é epsilon sobre 4. Isso implica que posso multiplicar cruzado aqui, não é isso? 4, que multiplica módulo de x menos 3 é menor que epsilon. Isso implica legitimamente, matematicamente, que eu posso multiplicar aqui para dentro, né, distribuindo. 4x menos 12 dentro do módulo é menor que epsilon. Lá dentro eu posso escrever 4x menos 12 como sendo 4x menos 5 menos 7, sem problema nenhum. Menos 12 é o mesmo que menos 5 menos 7. E isso produz como consequência 4x menos 5 menos 7 é menor do que epsilon. E nota que a gente saiu
do primeiro membro e chegou no segundo membro com delta adequado. Olha lá, ó. É isso, a gente saiu daqui e chegou aqui, ó, certinho, ó. Não era o segundo membro? 4x menos 5 menos 7 em módulo é menor do que epsilon. Então, se o nosso delta for esse camarada, então a distância de um x para 3, sempre que for menor do que esse delta, que é epsilon sobre 4, vai produzir como consequência que a distância entre a função e o limite é menor que o epsilon para qualquer epsilon dado. Então, isso garante que quanto menor for o meu delta, menorzinho vai ser o meu epsilon lá, e quanto mais eu apertar aqui, mais eu aperto lá, e isso vai conduzir para um único valor. E isso, portanto, é o limite. Deu certo isso aí? A conclusão é que, portanto, limite de 4x menos 5 com x tendendo a quanto? 3 é igual a 7. Tá bom? Então, isso, portanto, a gente demonstrou isso. Como foi a questão lá, né? Provar esse limite. Certo? Agora a pergunta é: entenderam? Estão comigo aí? Entendi, professor. Professor, essa volta toda é só para provar que um é igual ao outro, tipo, faz parte da minha função aí, né? É, para provar que porque saiu o resultado um e delta adequado, porque ele sai um resultado, né? E o resultado, tipo, meio que volta para trás aí para dar o epsilon de novo, né? Sim. É porque esse é um caso fácil, né? Tem caso, nem sempre é tão fácil assim, né? Mas é um caso fácil. A gente fez a conjectura para achar um determinado delta. Quando tem esse delta, quando você for provar, ele praticamente o caminho inverso do qual você achou o delta, tá? Mas não importa. O importa é que seja legítimo matematicamente, entendeu? O caminho. O importa é você achar o delta verídico para qualquer epsilon, né? Funcionar. É basicamente isso, entendeu? Basicamente isso, tá? Agora eu vou mostrar, antes de demonstrar isso, né, aqui ele vai fazer do mesmo jeito, por outros caminhos aqui, né, o autor tem outras ideias aqui, né, mas agora, antes de continuar, eu vou voltar agora um pouquinho, né, e a gente vai ver essa ideia aqui, ó, dessa outra função, para ver como a gente conseguiria ter uma ideia acerca do delta dela. Cadê aqui, quando ele fala aqui, ó. Use um gráfico. Nota que a gente ainda não é para provar, não é isso? O limite. Aqui a gente vai voltar um pouquinho, a gente só vai analisar de novo para encontrar o delta, tá? Use um gráfico para encontrar um número delta, tal que se a distância de x para 1 é menor que delta, então a distância da função x ao cubo menos 5x mais 6 para o limite, que é 2, é menor que 0,2. Certo? Em outras palavras, encontre o número delta que corresponda a epsilon igual a 0,2 na definição de limite para que a função com a igual a 1 tenha limite 2. Tá certo? Vou abrir o GeoGebra aqui. A ideia é o seguinte. Nesse caso, a gente não... É o caso que eu fiquei de comentar que os deltas iam ser diferentes, tá? E é um caso também que a gente não tem muita facilidade para o cálculo. Por exemplo, né, você tem um epsilon 0,2, mas essa função x ao cubo menos 5x mais 6 é uma função cúbica, então ela já é um pouco mais trabalhosa, entendeu? De você isolar x ali. Então, x ao cubo menos 5x, vou só mostrar um caso de uma função mais complicadinha, tá? Então, por exemplo, imagine que a gente tem o gráfico aqui, certo? E a gente sabe que x a é 1 e o limite vai ser 2. Então, é como se fosse um negócio assim, ó.
Professor, eu não tô vendo O a tela Álgebra do tá senhor aí, não. atrapalhando aqui. Não tô vendo o Opa, quadro do senhor. compartilha aqui. Compartilhar aqui. Foi mal aí. Então, aqui, então vocês não viram o que eu falei aqui atrás, né? Então, você tem essa ideia aqui, ó. Oi. Use o gráfico para encontrar o número delta, tal que... Estão vendo agora? Se Sim. o módulo de x menos 1 é menor que delta, então o módulo de x ao cubo menos 5x mais 6 menos 2 é menor que 0,2, ou seja, o epsilon é 0,02. Tá certo? Então, o que eu estava falando? Imagina que a gente tem essa função. Agora, essa função não é tão trivial, né? Essa função é um pouquinho mais complicada. Então, imagine que o limite está vindo mais ou menos por aqui assim. Imagine que essa função, ela faça um movimento mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui. 0x06... x1, x2, deixa eu ver mais ou menos onde é que ela vai aqui. x2, 8, 8 menos 10 mais 6, 4. Então, aparentemente, ela vai fazer um negócio assim, ó. É uma função assim, ó, tá? Agora, nota o seguinte. Certo? Eu tenho um epsilon que é 0,2, não é isso? Então, na verdade, eu vou ter que limite, ou seja, 2,2 está indo para cima e 1,8 para baixo, né? A distância de 1,8 para 2 é 0,2, que é o nosso epsilon, e a distância de 2,2 para 2 é 0,2, tudo redondinho aqui. Mas nessa função, note, se você tem x0, 2,2, aí você vai ter um determinado y, certo? Determinado y. Você tem um determinado y, desculpa, 2,2. Você vai ter um x, né, associado a ele. Quem é esse x, para depois a gente só fazer essa subtração aqui e achar o delta? Acontece que aí sim, esse x, nesse caso, você fazer manualmente, ele é difícil. Por quê? Pega essa função e você já tem, né, nessa função, você já tem o y, que é 2,2. É igual a x ao cubo menos 5x mais 6. Então, x ao cubo menos 5x mais 6, passa esse para cá negativo, menos 2,2 igual a zero. X ao cubo menos 5x mais 6, 5, 4, 3,8. Tá? Igual a zero. Agora, o detalhe é o seguinte, isola x aqui, para você saber qual que é esse x aqui. Isso aqui, algebricamente, na mão, não é fácil, entendeu? Porque você pode ter até 3 valores de x, você não tem uma fórmula objetiva ou fácil, né? Até tem, mas ela é muito complicada de se usar, não é como Bhaskara, né? Se fosse ao quadrado, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Isso aqui é Bhaskara, mas serve só para você achar quando é o quadrado. Quando é o cubo, tem uma fórmula, mas ela é bem complicadinha, não é um cálculo fácil aqui. Então, calcular à mão isso aqui dá um certo trabalho. Então, nesse caso, o problema nos fala para Quando é o cubo, né? O usar um cosseno, gráfico. professor? Em usar a fórmula do Não, cosseno? não. Vocês estão confundindo as coisas aqui. Então, quando você está aqui para achar a raiz cúbica, ela tem uma fórmulazinha bem mais complicadinha, tá? Então, a gente não vai mexer nisso algebricamente, a gente vai utilizar o GeoGebra, tá bom? Pelo menos no nosso exemplo aqui, para achar esse delta. E vocês vão ver que de um lado vai dar uma coisa e do outro lado o delta vai ser diferente, tá bom? Então, eu vou colocar lá y ao cubo menos y igual a x ao cubo menos 5x mais 6, se eu não me engano é isso. Y ao cubo menos 5x mais 6. Olha lá como é que é a função. Tá certo? Nota que eu desenhei essa parte aqui, mas olha como é que ela é mais para lá ainda, ó.
como é que é o jeitão dela. Tá? Nota que eu desenho aqui uma partezinha só. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu vou pegar o y 2,2, y igual a 2,2, vou traçar uma reta lá. Nota que ele vai tocar na função, bem aqui assim, ó, vai tocar aqui, certo? E no GeoGebra eu posso pegar esse ponto de encontro. Aqui, ó, interseção de dois objetos. Eu vou clicar nessa reta e no gráfico, e ele vai dar interseção. 2 pontos de interseção, né? É claro que a gente quer o B, né? A partir do ponto B, eu traço uma perpendicular para ele descer aqui embaixo. Então, eu vou pegar essa aqui, ó, reta perpendicular, clico no B e clico nessa reta, que eu quero perpendicular essa reta. Desceu aqui. Agora eu pego essa função de novo, essa ferramenta que é interseção de dois objetos. Que objetos que eu quero? Essa reta e o eixo X. E aí deu o ponto D. Quem é o ponto D? Aqui, ó, ponto de interseção. Quem é X? 0,91. 0,91. Então, vamos lá, ó. Então, aqui. Então, agora o nosso... Agora ficou fácil, né? Que é fácil, não? 0,91. Pronto. Então, de um lado a gente conseguiu. Agora, vamos do outro lado. Do outro lado, o Y é 1,8. Então, vamos lá no GeoGebra de novo. Y igual a 1,8. E a gente tem aqui, ele está tocando aqui a função e aqui, né? E a gente vai querer esse ponto aqui. Então, traçar uma perpendicular. Aliás, tem que pegar a intersecção, né, dos dois objetos, entre essa reta agora, que está no 1,8, e o gráfico. Então, apareceu o ponto F e o G. Nós vamos pegar o F, que é o que está mais próximo aqui. Então, a partir do F, nós vamos traçar uma perpendicular aqui, ó. F perpendicular a essa reta. Ele vai descer aqui, ó. Desceu aqui embaixo. Certo? E agora eu vou fazer a interseção dessa reta com o eixo X. Então, vem aqui, ó, intersecção de dois objetos. Essa reta com o eixo X. Pronto, ponto H. Qual o ponto H? 1,12. Pronto, olha como é fácil. Então, quando eu estou aqui, ó, né, nota que ele, no 1,8, ele vem aqui assim, aí ele desce, e o X aqui foi 1,12. Como a gente viu aqui, ó, no H, 1,12. E nota que a gente está trabalhando em relação ao X, o A é o 1, não é isso? Ou seja, a gente está referenciando ao 1. Eu vou colocar até o ponto aqui, ó. O A vai ser o ponto 1, 0. Vírgula 0. Esse vai dar certo. Esse é o A maiúsculo ali. Entender que é um ponto. Isso aqui. Vamos lá. Ué. Não, ainda deu errado. Espera aí. É A igual. Eu apago. Já está sendo usado o A. Vamos usar um ponto P, então. Olha lá. Ó. Mas, gente do céu. P, ponto P. Vou apagar aqui, fazer de novo. Aqui um 0, x1, y0, só para ver se abre lá. Ponto, pronto. Deixa ele nomear qualquer nome aí, então, não está querendo obedecer. Nós estamos, então, pensando no 1, né? Quando se aproxima do 1, é que você vai lá no limite, né? Isso, vai tocar aqui e vai aproximar do 2, né? Ó. 1 tá ligado com 2 lá, ó. Tá? O outro ponto lá em cima é o 0,2. Olha lá, ó. Certo? E dá até pra gente ligar aqui. Eu vou ligar rapidinho aqui, ó, fazer um segmento daqui para cá, tá? E daqui para cá. Claro que isso aqui nem precisa, só para ficar
mais visível, tá? O limite ali. Cadê? Eu quero pintar isso aqui de vermelho. Posso vir aqui, eu colocar vermelho aqui, vou colocar outro aqui vermelho também. Só para ilustrar ali onde é o limite, tá? Pois bem, então tá lá. À medida que estamos aproximando do 1, a função está aproximando do 2 lá, certo? Aí ele falou o seguinte, olha, imagine que você tem um epsilon aqui, né? Uma distância de uma função para 2 que seja uma distância de 0,2. Qual é a distância de x? De um lado aqui deu o quê? Aqui deu 0,91, aqui deu 1,2. Então, desse lado, a distância de 0,91 para 1, aí você vai fazer a subtração. Você vai fazer 1,00 menos 0,91. Então, emprestam para cá, fica 10 menos 1, 9. Aqui é 0, 0, não é isso? Prestou, né? Prestou 10 para cá. Não. Prestou 1 para cá, ficou 10, aqui ficou 0, aqui ficou 10. Prestou 1 para cá, aqui ficou 10, aqui ficou 9. Beleza. 10 menos 1, 9. 9 menos 9, 0, 0. Beleza. Então, esse delta da esquerda aqui deu 0,09. Mas agora o da direita tá claro que é 0,12. Não é isso? Que é 1,12 menos 1, tá? 0,12. Então, aí, não deu o mesmo delta. Mas e aí, como é que eu resolvo isso? Qual que é o meu delta apropriado? Então, a gente disse que o delta você vai escolher sempre o mínimo. No caso, aí vai ser o mínimo entre 0,09 e 0,12. Ou o menor dos dois. Por que o menor dos dois? Porque se você tiver um delta aqui dentro, obrigatoriamente você vai jogar aqui, não é isso? Num y, que ele vai estar aqui dentro. Do outro lado, você pegar o menor delta também, né? Se você pegar a mesma distância aqui, você vai ter aqui, né? Ou qualquer x entre essa distância, ele vai jogar aqui e vai pegar essa mesma distância de um lado e do outro, dos lados, ele dá certo. Agora, você ele não dá certo 0,2, ele poderia aparecer um x aqui, ó, fora, e ela, a distância dessa é menor que 0,2. Vou explicar isso melhor. Vamos tirar aqui. Imagine que você pensa que o delta seria esse. Errado, o delta é 0,12. Cá, ou seja, você vai fazer 0,12. 1 menos 0,12. Você vai ter 0,8. Então, você poderia ter um x. A distância desse x para 1 seria esse delta. Porque para os dois lados, você tem que usar para os dois lados. Então, você tem que escolher o delta certo. Então, sempre menor. O delta menor serve para os dois lados. Normalmente, ele não serve para o outro. É esse caso aí. Então, se você tiver um x 0,88, um x igual a 0,88 e ver quem é o y. X igual a 0,88. Então, nota que aqui a função está vindo aqui para cima, ó. Ela vai tocar no gráfico aqui em cima. Vou fazer a intersecção aqui. Vou fazer a intersecção aqui entre isso e essa reta. Deu o L. E vou fazer uma reta perpendicular, passando por esse ponto e perpendicular isso aqui para ir lá para o Y. Agora, aqui no Y, vou fazer a intersecção também, para eu saber que ponto que deu no Y aqui. Intersecção entre isso e isso. Deu ponto M. Nota que o ponto M, o Y, é 2,28. A distância de 2,28 para 2... 2,28 menos 2 é 0,28. A distância não foi menor do que 0,2. Quebrou a regra.
Por isso que esse delta não prestaria ali. Então, por quê? Porque para esse delta, você não tem um y, tal que a distância seja menor que 0,2. Por outro lado, se você tem delta sempre sendo esse valor menor aqui, aí sim, se você coloca do outro lado, agora, do outro lado, com certeza você, né, você teria no máximo 1,91, não é isso? Né? O outro delta aqui deu 0,91, não é isso? Então, por outro lado, no máximo você teria o ponto 1,91. Ponto 1,91 está por aqui e é menor do que 1,12, né, que estava aqui, ó. Olha lá, 1,12. 1,91 vai estar por aqui assim. Ora, se desse lado direito, do lado esquerdo ele já funciona, né? Porque 0,91 a gente já viu que já funciona. E pelo lado direito, se 1,12 funciona, quanto mais 1,91, né? Ele iria, a gente pode fazer o teste x igual a 1,91, subiu aqui, cadê? O que deu de errado aqui? X igual a 1, vírgula. Deixa eu ver se é vírgula. É 1,9. 1,91. O negócio tá testando minha paciência hoje aqui. Cadê? Não é 1,91, não. É 1,091, né? Aqui, quer ver? 0,91. 0,012. Aqui vai ser... a distância é 0,09. Não, tá certo. Eu estou somando com esse x, tá errado. É somar com a distância, né? 1 mais o delta, que é 0,09. Então, 1,09. Então, x aqui é x igual 1,09. Então, surgiu essa reta aqui, certo? Nota que quando a reta estava mais longe, já funcionava, né? Ó, nota que ela vem aqui, ela vai bater a função aqui, aí ela vem para cá e bate aqui. Essa distância daqui para cá é menor do que 0,2, porque aqui embaixo é o 0,2, né? Ele está vindo aqui assim, ó. Mas vamos fazer lá, ó. Interseção, ó, essa reta aqui, 1,09, quando a gente pegou o delta adequado agora, vamos fazer uma reta perpendicular, passando por esse ponto e esse, e agora, de novo, a intersecção dos objetos, então vamos pegar esse aqui e o x deu ponto O, 1,85. A distância de 1,85 para 2 é menor do que 0,2. Só fazer aqui, ó, 2 menos 1,85. Olha lá, 0,15 é menor do que 0,2. Aí funcionou. Então, resumindo o babado aqui, o que acontece? Quando você tem delta diferente de um lado e do outro, né, você vai pegar o menor deles. Tá certo? Porque tem que ter uma simetria. Você tem que ter um delta só que vai funcionar. Você vai pegar o menor deles. Essa foi a ideia para trabalhar aí. Certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vocês vão ver o delta lá, ó. Ele tem outro método, ele vai trabalhar também computacionalmente, ele tem outras ideias aqui, tal, ele vai desenvolver. Mas no final das contas, cadê? Cadê, ó, o ponto 1,12, o nosso deu 0,91, né? Ele só arredondou aqui, do outro lado deu 1,12, tal. E o delta arredondando 0,09, cadê aqui, ó? 0,08.
0,08. A gente arredondou para 0,09, né? Uma diferencinha só de arredondamento. Ó. Nosso delta 0,09. Aqui no exemplo 0,08, tá? Só porque o nosso arredondamento aqui, ó, foi menor. Ele arredondou para mais, né? 0,92, o nosso foi 0,91. Aí deu essa diferencinha, mas isso é bobeira, tá? Então, o delta aqui adequado é 0,08, ou no nosso caso, 0,09, tá? Tem que ser o menor dos dois. Deixa eu ver se ele comenta aqui. Onde é que ele comenta que tem que ser o menor? De um lado deu um valor, do outro deu outro. Aqui, ó, o menor. Podemos escolher delta como o menor desses números. Isto é, delta igual a 0,08, tá bom? Então, delta é o menor, tá bom? Que mais? Vamos trabalhar aqui. Que mais dá pra gente trabalhar aqui? Vou fazer mais uma aqui, uma facinho, só para a gente treinar aqui, tá? Então, outro exemplo aqui, exemplo de demonstração aqui, tá? Demonstre que limite de raiz de x com x tendendo a 9 é igual a 3. E aí, como é que a gente demonstra isso? De novo, usando os passos que a gente mostrou até aqui. Eu preciso mostrar que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se o módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta, então isso tem que produzir como consequência que a função menos o limite tem que ser menor do que epsilon. Ou seja, a distância do x para a sendo menor que o delta, então a distância da função para o L sempre é menor que o epsilon para todo epsilon. Tá certo? Então, primeiro passo, conjectura. A gente tem que supor um determinado valor de delta, tá? Porque a gente tem que... A demonstração, de fato, é você partir daqui e chegar nessa expressão. Tá bom? Essa primeira parte tem que implicar a segunda. Mas eu não sei um delta ali, né? A ideia é você saber um delta ali, você já tem um ponto de partida, né? Esse delta, a gente cavuca ele, tenta conjecturar a partir dessa expressão. Então, a conjectura, vamos colocar na nossa linguagem aqui, né? Usando já a nossa função, que eu só coloquei generalizado, né? Mas vamos colocar aqui, ó. Então, aqui, ó. Se o módulo de x menos 9 é maior que zero e menor que delta, então o f de x, que é raiz de x, menos L, que é o limite, é supostamente 3, então vai ser menor do que epsilon. Tá bom? Então deve existir para todo epsilon, né, um delta que satisfaz isso aqui. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Esse aqui vai ser mais tenso um pouquinho. Então, nós vamos conjecturar. Como é que a gente conjectura? Pegando essa parte aqui, ó, e tentando achar uma expressão que envolva aí, que chegue a alguma coisa parecida com módulo de x menos 9. Então, vamos pegar lá. Raiz de x, desculpa, aqui, ó, x menos 3 em módulo é menor do que epsilon, tá? Então, nessa estrutura aqui, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou ter que abrir esse módulo aqui, tá? Eu falei que ia fazer uma facinha, né? Mas isso aqui, aparentemente, não é tão fácil assim, né? Mas, vamos lá. Eu vou abrir esse módulo, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Como é que eu resolvo isso abrindo o módulo? Então, a raiz de x menos 3 é menor do que epsilon e maior do que menos epsilon. Ih, professor, não estou entendendo nada disso aí. Então, se você não está entendendo aí, é porque possivelmente, né,
possivelmente você está com dificuldade em módulo, valor absoluto, tá bom? Desigualdade modular. Desigualdade. Aí você vai ter que revisar isso aqui, tá? Não dá para eu voltar isso aqui para explicar isso, tá? Então, aí eu vou, para eliminar esse menos 3, eu vou somar 3 em todas as partes. Então, 3 menos epsilon. Aqui, a raiz de x, mais 3, então, menos 3 era. Epsilon mais 3. Tá certo? Vou elevar todo mundo ao quadrado. Isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado. Nota que isso não altera o resultado, tá bom? Ao quadrado. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado, mas com a raiz ele desmonta, né? Então, vai ser maior do que esse epsilon mais 3 ao quadrado, esse 3 menos epsilon ao quadrado, tá? Deixa eu ver aqui atrás. Agora, o que eu faço? Eu subtraio 3 de todos os membros aí. Então, 3 menos epsilon ao quadrado menos 3 é menor que x menos 3, que é menor que epsilon mais 3 ao quadrado menos 3. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho x menos 3 aqui agora. E aí, o que eu vou fazer? Isso aqui, ele está dentro dessa desigualdade. O módulo de x menos 3 é menor do que epsilon mais 3 ao quadrado menos 3. Eu posso colocar isso aqui porque essa desigualdade produz como consequência essa, ou seja, essa desigualdade está dentro dessa, não há nenhum problema em termos de desigualdade. Então, voltei o módulo aqui. Por quê? Porque eu preciso... Deixa eu ver se é menos 3 mesmo. Menos, não é menos 3, não, é menos 9. Porque eu preciso de uma coisa parecida com isso aqui, né? Então, é menos 9, não é nem menos 3. Eu vou colocar aqui, ó, menos 9. Eu vou refazer aqui, ó, menos 9, menos 9. E aqui vai dar menos 9. Certo? Porque eu preciso agora de uma coisa, como é uma conjectura, eu preciso de um chute para o delta. Então, o meu delta lá no começo, que é x menos 9 também, né? O meu delta lá no começo era o seguinte, ó, x menos 9 é menor que delta, não é isso? Ó? Começou lá, o módulo de x menos 9 é menor que delta. Eu cheguei numa expressão, manipulando, eu cheguei num chute, né, num valor que eu posso dizer que o delta é igual a isso. Ó. Delta é igual a epsilon mais 3 ao quadrado menos 9. Então, vou usar esse delta aqui. Estão entendendo? Agora, com esse delta aí, eu devo ser capaz de... Agora vai o segundo passo. Agora eu vou demonstrar. Devo ser capaz de partir desse membro aqui, maior que zero, x menos 9, não é isso? X menos 9 menor que delta. Menor que delta. Então, como o nosso delta... né? Vou colocar até aqui assim, né? Então, vou colocar para delta igual, olha aqui, ó, 3 epsilon mais 3 ao quadrado menos 9. Nota que é uma expressão envolvendo epsilon, né? Para qualquer epsilon, eu posso somar 3 elevado ao quadrado e subtrair 9, que eu vou ter o meu delta. Tá certo? E como é que eu garanto que isso aqui vai ser positivo? Porque epsilon é positivo. E só o 3 ao quadrado já dava 9. Então, 3 mais uma coisinha ao quadrado vai dar uma coisa maior do que 9. Menos 9 vai dar uma coisa positiva. Então, esse delta, para qualquer epsilon positivo, ele vai dar positivo. Certo? Então, esse delta é positivo. Beleza. Então, para esse delta, o que a gente tem? Então, eu tenho que norma, desculpa, módulo de x menos 9 é menor do que epsilon mais 3 ao quadrado menos 9.
É isso? E nota que isso aqui eu tenho que chegar lá na outra parte. Eu tenho que chegar a isso aqui, ó. A raiz de x menos 3 em módulo é menor que epsilon. Olha o trabalho aqui, hercúleo, para a gente chegar em raiz de x menos 3 menor do que epsilon. Partindo daqui, chegar em raiz de x menos 3. Então, vamos trabalhar aqui, vamos ver o que isso vai dar, não é isso? O que isso aqui vai dar, meu amigo? Vamos lá. Módulo de x menos 9 é menor do que... Deixa eu ver aqui um pulo de... que eu posso simplificar isso aqui. Na verdade, se você pegar o caminho inverso aqui, você também consegue, né? Mas eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim. Vou desenvolver isso aqui. Vamos ver o que vai dar. Epsilon ao quadrado mais 6, né? Que é o quadrado do primeiro pelo segundo. Aliás, 2 vezes o primeiro pelo segundo. 6 epsilon mais 9 menos 9. Que já zerou, não é isso? Então, isso aqui é menor que epsilon ao quadrado mais 6 epsilon. Epsilon ao quadrado mais 6 epsilon. Tá certo? Pela ideia que eu vou desmanchar esse módulo aqui, vai ficar x menos 9, ele é maior do que isso aqui, continua, né? 6 epsilon, e menor do que menos isso aqui. Tá certo? Nota que a gente tem que chegar a alguma coisa, raiz de x. Então, vamos somar 9 desse lado, ó, 9 desse lado, 9 desse lado, e aqui ele desaparece. Quando eu somo 9 aqui, ele desaparece, tá bom? Então, fica x, acompanha comigo aí, x maior do que 9 menos epsilon ao quadrado mais 6 epsilon, né? E do outro lado, epsilon ao quadrado mais 6 epsilon mais 9. Tá certo? O que eu tenho que fazer aqui, ó? Tem que aparecer um x a raiz de x, não é isso? Então, vamos tirar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada disso aqui, raiz disso aqui, raiz disso aqui. Então, raiz de x. E o que mais tem que acontecer? Raiz de x menos 3, né? Menos 3. Então, tem que ser menos 3. Então, subtrair 3 aqui também, ó. Epsilon ao quadrado mais 9 menos 3 aqui. E raiz quadrada de 9 menos epsilon ao quadrado menos 6 epsilon menos 3 desse lado. Certo? Agora, isso aqui eu posso tirar em módulo, raiz quadrada de x menos 3 em módulo tem que ser menor do que essa parte aqui, epsilon ao quadrado mais 6 epsilon mais 9 menos 3. Certo? Agora é o pulo do gato da desigualdade. Presta atenção. X menos 3. Eu posso dizer que isso aqui implica isso? Que isso aqui é menor que epsilon? Posso ou não posso? Então, a ideia é o seguinte. Pensa bem. Pensa bem. Eu estou dizendo que essa expressão aqui, né, para eu concluir isso, estou dizendo que essa expressão aqui, ela é um menor do que um epsilon qualquer. Tá certo? Ou seja, imagine, vamos só pensar assim, imagine se epsilon, vamos só imaginar, tá? Para vocês verem que isso aqui é verídico. Imagine que o nosso epsilon, vou repetir aqui, ó, epsilon ao quadrado mais 6 epsilon mais 9 menos 3, e vamos dizer que isso aqui é menor que epsilon. É isso? Porque aí a gente conclui o que a gente fez aqui, né?
Se isso aqui é, né? Se isso é menor do que epsilon, então quer dizer que isso aqui também é menor que epsilon e tá feito, tá resolvido a situação. Tá certo? Mas agora vamos pensar, né? Para demonstrar isso seria outro passo, tá? Isso aqui necessitaria, né? Outra demonstração, né? Mas a gente não vai, então, demonstrar outra coisa, então, para concluir. Então, precisaria de outra demonstração para mostrar que isso aqui, de fato, isso é menor que isso, né? Você poderia usar aí indução infinita e tal, tal, tal. Mas nós não vamos demonstrar uma demonstração, a gente vai utilizar uma coisa, um senso, né? Um senso um pouco mais vamos dizer assim, mais rápido. Vamos ver se a gente consegue deduzir isso, né? Deixa eu ver aqui. Vamos pensar 3. Vamos pensar que epsilon seja 1. Vamos fazer um teste lá. Tá bom? Se epsilon for 1, o que a gente vai ter aqui? 1 ao quadrado é 1, mais 6 vezes 1, 6, mais 9, tá? Mais 9, menos 3 é menor do que 1. Será? Né, o epsilon, vamos ver. Será que é isso? Então, vamos lá. Aqui, 9, 10, 16, menor ou igual, né? A gente, aqui no caso, né? Como a gente vai usar essas coisas intercambiáveis, caneta. Vamos dizer que é menor ou igual também, né? Porque eu estou usando o epsilon. Ó, isso aqui eu estou usando o epsilon no lugar, entendeu? Então, vamos lá. Aqui, ó, 9, 1, 10. 10 e 6 dá 16 menos 3 menor ou igual a 1. 16 raiz é 4 menos 3 menor ou igual a 1. 4 menos 3, 1 menor ou igual a 1 deu verdadeiro. Ou seja, essa expressão toda eu posso usar o epsilon, que ela, de certo modo, ela está dando a mesma coisa, né? Então, não está alterando o resultado. Então, na verdade, quando chega nessa parte final aqui, o meu pulo do gato é o seguinte. Isso aqui tudo é menor ou igual a epsilon. Então, eu posso, né? Isso é menor do que isso, e isso é menor ou igual a epsilon. Então, pode dizer que isso é menor do que o epsilon, como a gente queria provar. Ou seja, a gente saiu da esquerda e chegou na direita e provou. Ou seja, para esse delta aqui, ó, para esse delta aqui, a gente conseguiu sair da esquerda e conduzindo até chegar na direita, que é módulo de raiz de x menos 3 é menor do que epsilon, que era o que a gente queria provar aqui, ó. Olha aqui, ó. Módulo de raiz de x menos 3 é menor do que epsilon. Certo? Estão comigo aí? Tudo tranquilo? Tranquilo. Vou voltar aqui na sala, dar uma olhada nos alunos aqui. Tudo tranquilo? Parece ser muito difícil, mas não é tão difícil assim, né? E como eu falei, o foco, o objetivo de vocês, não da física, no caso, é ter a matemática mais instrumental do cálculo, né? Não é o foco, o objetivo vocês trabalharem, e a gente também não vai exigir tanto, né? Então a questão da demonstração, essa demonstração mais acirrada e ficar manipulando esses valores aí, tá bom? Mais uma demonstração, essa é clássica, mais uma e a gente finaliza por hoje, e aí vocês vão treinar, fazer exercícios, vão ver videoaula, vão ver as dicas que eu dei lá para vocês, nos sites e as videoaulas por aí, tá bom? A demonstração é essa, agora utilizando limite e utilizando uma função quadrática, essa é clássica, todo curso de cálculo você tem que passar por essa questão aqui, ó, o x ao quadrado, né? Quando x tende a 3, igual a 9, como é que eu demonstro que esse limite é verdadeiro? Intuitivamente, ele é verdadeiro, tá na cara que ele tá certo, né? Mas como é que eu demonstro? Então, tem que usar todo aquele beabá lá, ó. Para todo epsilon maior do que 0, Professor, existe compartilha um a tela, delta. não dá para ver. Desculpa. Eu vim conversar com vocês e esqueci da tela aqui. Então, vamos lá. Esse é clássico, né? O limite de
x ao quadrado com x tendendo a 3 igual a 9, né? É clássico por quê? Porque é a introdução para uma função, né, quadrática e como demonstrar, né? E quanto mais essas funções vão sendo complexas, também mais difícil é a demonstração, tá bom? Você vai ter que ter alguns recursos a mais para você fazer essa demonstração a contento aí, tá? Então você tem que rezar a missa aqui do mesmo jeito, né? Para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se o módulo de x menos 3, no caso, né, é maior que zero e menor do que delta, então isso aqui tem que produzir como consequência que o f de x menos o limite tem que ser menor do que epsilon, tá? Então é isso aí que tem que ser atendido. Então, primeira coisa, conjectura, você tem que ter uma suposição de um delta já na sua cabeça para você substituir ele aqui, e aí, a partir daqui, você tem que manipular isso matematicamente até chegar nisso. Se chegar nisso aqui, é porque existe o limite. Se você não conseguir, é porque ou você não sabe calcular, ou de fato não existe o limite, tá bom? Então, essas duas opções aí. Então, vamos lá. Como é que eu suponho um delta? Então, para essa conjectura, eu trabalho com esse negócio aqui. Eu manipulo, fico manipulando para chegar a uma coisa próxima, tá? Então, ó, x ao quadrado menos 9 em módulo é menor que epsilon. Isso aqui cai num fato interessante, que isso aqui é o diferença de quadrados, né? Dá para fatorar. Então, aquilo ali vai ficar x mais 3 vezes x menos 3, né? Multiplicando isso aqui, dá exatamente x ao quadrado menos 9, tá bom? Produto de módulo, então é o módulo dos produtos, né? X mais 3 vezes x menos 3 em módulo, né? Menor que epsilon. Ó, propriedade de módulo, tá? Se não souber trabalhar módulo, vai procurar, né, revisar isso aqui. Então, propriedade de módulo aí. Você pode abrir esse módulo aí. Módulo de x mais 3 vezes módulo de x menos 3 é menor que epsilon. Aí aqui, ó, nota que você tem que ter alguma coisa, ó. X menos 3 menor que delta, né? Então, aqui vem uma jogada, ó. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. X. Vou fazer um detalhe aqui para a gente chegar lá naquele módulo de x menos 3 menor que delta. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer módulo de x menos 3 é menor do que um c qualquer, tá? Vou chamar isso de c. Certo? E nota que eu posso multiplicar de um lado e do outro desse c. Então, eu vou já chamar isso aqui de 1, tá? Então, equação 1. Módulo de x menos 3 é menor do que c. Aí eu vou multiplicar de um lado e do outro dessa expressão, vou passar ele para cá, tá? X menos 3 é menor do que c. Tá? Eu vou dizer que a distância de x para 3 é menor que um valor c qualquer. Não é verdade? Ele vai ser menor que algum valor c qualquer. Mas eu vou multiplicar aqui por x mais 3 em módulo e eu vou multiplicar aqui por x mais 3 em módulo. E vou chamar isso aqui de equação 2. Certo? Então, nota que isso aqui, ele ficou muito parecido, já ficou igual isso aqui. E essa outra parte ficou parecido com o quê? Com o epsilon. Portanto, eu vou dizer que, portanto, meu epsilon vai ser igual a... Meu epsilon vai ser igual a c, que multiplica x mais 3. Tá bom? Espera aí, só um pouquinho. Espera aí, só um pouquinho. Epsilon igual a c multiplica x mais
3. Vou parar por aqui. Agora nós vamos pensar noutra coisa importante aqui. Outra coisa importante aqui. Pensar no seguinte. Deixa eu lembrar como é que faz esse negócio aqui, velho. Vou lembrar aqui. Vou pensar noutra coisa importante aqui. O x menos 3, né, a distância de um x para 3, ela tem que ser uma distância pequena também, né? Então, essa distância pequena, a gente pode dizer que ela é menor do que 1. Tá bom? Essa distância pequena, a gente vai considerar, vamos supor que menor do que 1. 0,5, 0,1, 0,001. E normalmente de fato, a gente vai considerando cada vez mais pequena. Tá bom? Então, a gente desmembra esse módulo aqui. Então, vai ficar x menos 3 é menor do que 1 e maior do que menos 1. É assim que desmembra aquele módulo. Tem que somar 3 aqui, aqui e aqui. Tá bom? Então, menos 1 mais 3. X menos 3 mais 3. Justamente para sumir esse menos 3 aqui. E 1 mais 3. Então, corta. Aqui vai ficar x. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 4. Tá bom? O que eu quero chegar? Num x mais 3, para eu ter uma comparação, alguma representatividade para esse negócio aqui, ó. X mais 3. Certo? Então, aqui eu vou ter que somar mais 3, né? Para aparecer x mais 3 aqui e depois tirar o módulo, né? Então, x mais 3, somei 3 aqui. 4 mais 3, 7, somei 3 aqui. 2 mais 3, 5, somei 3 aqui. Isso implica isso aqui, eu posso agora tirar o módulo x mais 3 menor do que 7. Isso aqui em propriedade do módulo funciona. Isso aqui está dentro disso aqui, tá? Então, eu posso dizer que o módulo de x menos 3 é menor que 7. Tá certo? Então, esse módulo de x menos 3, né? Menor do que 7, eu posso substituir em 3. Aqui você pode chamar que é menor ou igual, tá? Esse epsilon é menor ou igual, também não vai ter muita diferença, muito problema, tá bom? Porque aí eu posso pegar esse 7 aqui, ó, o módulo de x mais 3 é menor que 7, então eu posso pegar o x mais 3 e substituir por 7 aqui. Certo? Então eu vou substituir lá em 3, então epsilon é menor do que c que multiplica x mais 3, epsilon é menor ou igual que c vezes 7. Portanto, o c, não é isso? O c aqui, você pode dizer que ele é maior ou igual, ou vai usar a nomenclatura de igualdade aqui para os nossos fins, é epsilon sobre 7. Vamos voltar lá agora. A gente já tem uma referência para o c. Epsilon sobre 7. Voltar lá. Tá certo? Epsilon sobre... Aqui, ó. Em 1 aqui, módulo de x menos 3 é menor que c. 1 módulo de x menos 3 é menor do que c. E o c a gente acabou de ver que ele é maior ou igual a epsilon sobre 7. Vamos usar epsilon sobre 7, que é igual a epsilon sobre 7. Então, módulo de x menos 3 é igual aqui, né? É menor, melhor dizendo, é menor que epsilon sobre 7. Agora, lembra que nós estamos na conjectura, né? Agora a gente pode comparar com isso aqui, ó. Com isso aqui, ó. Módulo de x menos 3 é menor que delta. Módulo de x menos 3 é menor que epsilon sobre 7. Portanto, o nosso delta pode ser assumido como epsilon sobre 7. Agora, a gente vai demonstrar que se o nosso delta for epsilon sobre 7, é isso? Então, o módulo de x menos 3 menor do que epsilon sobre 7. Isso tem que produzir como consequência, tem que implicar
Isso já está subentendido também que vai ser maior que zero, tá? Então nem vamos precisar estar repetindo esse maior que zero ali. Mas isso vai ter que implicar a segunda parte, vai ter que aparecer isso aqui, ó. Tem que aparecer isso aqui lá, entendeu? Aí é a mágicazinha, né? Tem que aparecer x ao quadrado menos 9 aqui, né? Em módulo é maior que epsilon. Tem que aparecer a segunda parte aqui desse lado, tá bom? Então, vamos lá. Então, módulo de x menos 3 menor que epsilon sobre 7. Vamos multiplicar cruzado. Isso implica que 7 que multiplica x menos 3 é menor que epsilon. Agora, o 7 está relacionado... O 7 está relacionado aqui a... Vamos voltar aqui, vamos ver o que é o 7. Deixa eu ver aqui. O 7 aqui, o que a gente pode substituir o 7? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. 7, cadê o 7? O 7 aqui, ó. Aqui, ó. Módulo de x mais 3 é menor que 7. Então, o 7 está relacionado com o módulo de x mais 3. Tá bom? Se a gente pegasse essa igualdade aqui e a gente multiplicasse x menos 3 vezes x mais 3 menor que 7 vezes x menos 3. Certo? Então, isso seria maior ou igual a isso. Então, a gente vai substituir isso que tem lá por isso, que é uma coisa menor. Aqui, ó. Vamos substituir esse 7, tá certo? Por isso aqui, ó. Esse 7, né? X menos 3, cadê, ó? 7 que multiplica módulo de x menos 3 é menor do que epsilon, tá? Então, essa expressão aqui, como a gente viu lá atrás, né? Baseado nessa, o que eu posso fazer? Multiplica de um lado e do outro, por x menos 3 em módulo, né? Vai ficar isso e isso, né? Então, eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir por uma coisa que é menor do que ela. Tá? Então, isso aqui, quando eu substituir por uma coisa menor, não vai afetar isso aqui, vai continuar sendo menor que epsilon. Eu não poderia substituir isso aqui por uma coisa maior, porque eu não teria certeza que iria continuar sendo menor do que epsilon. Mas como eu substituo isso por uma coisa que é menor ainda, então ele continua sendo menor do que epsilon, com certeza. Então eu posso substituir isso aqui por isso. X mais 3 vezes x menos 3. E continua a desigualdade verdadeira. Agora, isso aqui, pelas propriedades, né? A gente pode jogar lá para dentro e multiplicar. Menor do que epsilon. E multiplicando lá dentro, a gente vai ter x ao quadrado menos 9 menor do que epsilon. E acabou a demonstração. Olha que bacana, que legal. A gente tendo esse delta, vindo calculando, usando propriedades, né, legítimas, a gente chega do outro lado. Sem nenhum problema. Bem, vou interromper a apresentação aqui e vou terminar a gravação. Espero que, então, tenha ajudado vocês aí, tá bom? Mais estudo, mais análise aí, dá uma olhada no livro, ver outros exemplos, tenta fazer alguma coisa, né? Ver outras videoaulas que vocês vão conseguir.